Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Durante esta semana, na disciplina Introdução à Cafeicultura, estudaremos a economia cafeeira, a industrialização do Brasil e as crises. Bom, a economia brasileira, durante a República Velha, centrou-se em torno do café, sendo este o principal produto de exportação do Brasil. Os processos de urbanização e o início da indústria no Brasil estão ligados a este produto, ou seja, com a vinda dos imigrantes para o Brasil, muitos deles não indo para as fazendas cafeeiras e sim permanecendo nas cidades. Começou então a desenvolver um processo de industrialização, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A cultura do café constituiu, no período da República Velha, sobretudo na fase conhecida como República dos Oligarcas, entre 1894 e 1930, o principal motor da economia brasileira. O café liderava a exportação na época, seguido da borracha, do açúcar e de outros insumos. O estado de São Paulo liderava a produção de café neste período e também determinava as diretrizes do cenário político da época. Da economia cafeeira resultam três processos que se complementam: a imigração intensiva de estrangeiros para o Brasil, como nós estudamos na última aula. Aqui nós podemos observar na primeira foto os imigrantes chegando na cidade de São Paulo, né? E via ferrovia, a urbanização, principalmente da cidade de São Paulo, assim também como cidades do interior do estado, e a industrialização, ou seja, o processo de industrialização no Brasil estava se iniciando. Após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, uma nova onda migratória se dirigiu ao Brasil. Nessa época, a economia cafeeira se transformou num complexo econômico com várias extensões. Os imigrantes que vinham à procura de trabalho nas lavouras de café acabavam, muitas vezes, deslocando-se para núcleos urbanos que começavam a despontar nessa época. O processo de urbanização das cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se desenvolveu em linhas gerais, para facilitar a distribuição e o escoamento do café, que era direcionado à exportação. Ou seja, diversas linhas, principalmente voltadas a comércio e indústria, começaram a surgir nos grandes centros. A ampliação das linhas férreas, que ocorreu neste período, por exemplo, foi planejada para tornar mais fluido esse processo. Aqui nós podemos observar a estação ferroviária de Muzambinho, né? Aqui era a estação da Mogiana, e aqui nós temos na estação ferroviária de Muzambinho também, né, uma locomotiva com populações ali carregando esse trem. Bom, o convênio de Taubaté, ele foi uma importante fase na cultura do cafeeiro no início do século XX. Então, nos primeiros anos de queda de preços, a situação dos produtores e das demais atividades relacionadas ao café foi atenuada com a desvalorização da moeda brasileira. Assim, em 26 de fevereiro de 1906, Jorge Tibiriçá, Nilo Peçanha e Francisco Salles, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente, reuniram-se para a assinatura do convênio, com o objetivo de pôr em prática um plano de valorização do café, garantindo o preço do produto por meio da compra, pelo governo federal, do excedente da produção. Aprovada pelo Congresso, transformou-se em decreto número 1489, de 6 de agosto do mesmo ano. Aqui nós temos uma ilustração para demonstrar o que foi o Tratado e o Convênio de Taubaté. Por meio do Convênio de Taubaté, os três estados ficaram encarregados de comprar toda a produção diretamente dos produtores, ou seja, dos cafeicultores da época.
época, de modo a possibilitar o gerenciamento e a regulação dos estoques, já que eles ficariam estocados nos portos brasileiros, principalmente no Porto de Santos. O objetivo foi alcançado e o café, de fato, foi valorizado e teve a alta do preço garantida. Por outro lado, para evitar a crise, o valor da dívida de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais com os bancos estrangeiros aumentou consideravelmente. Na verdade, os produtores de café, eles foram os grandes beneficiados. Por quê? Porque o preço foi mantido. Tanto é que a tendência de aumento da produção nessa época, ela foi evidente. Tanto que nas décadas de 1910 e 1920, as atividades industriais já eram bastante expressivas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aqui nós temos nas figuras abaixo, né? Um carregamento de navios no Porto de Santos e aqui ao lado a indústria Matarazzo, em São Paulo. E por meio da intensa exportação de café e importação de produtos necessários ao mercado interno brasileiro, várias estruturas de maquinário fabril também aportavam em terras brasileiras, já que muitos produtores de café também passavam a investir nas indústrias e fábricas, principalmente na cidade de São Paulo. O elevado preço do café, que provocou entre 1920 e 1925 nova e acentuada expansão do plantio, fez com que, a partir de 1927, a oferta ultrapassasse a procura, iniciando-se a acumulação de estoques. Na verdade, gente, nós presenciamos isso até os dias de hoje. Na verdade, o preço do café ele oscila muito no mercado e nós passamos por inúmeras crises depois, né, da crise de 1929. Aliás, foram várias crises que o cafeicultor ele vem enfrentando até os dias de hoje. E quando o preço do café ele tende a aumentar e estabilizar, tem uma tendência grande dos cafeicultores renovarem as suas lavouras e também implantarem novas. E a safra de 1927 e 1928 chegou a 27 milhões de sacas, ou seja, teve há anos atrás uma nova e acentuada expansão do plantio, ou seja, novas lavouras foram plantadas. Então, quase o dobro da obtida há 6 anos antes, o que representou um excedente de 12 milhões de sacas sobre as exportações. Então, para estabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura e sustentar os preços, o Instituto do Café de São Paulo recorreu à compra dos excedentes. E a safra, relativamente pequena, entre 1928 e 1929, conjugada com a expansão da procura mundial, ajudou a estabilizar os preços. Então, por que entre a safra 27 e 28 foi alta e 28 e 29 foi mais baixa? O cafeeiro, quando ele é cultivado a pleno sol, ele tem uma característica que nós chamamos de bianualidade. O que é bianualidade? Um ano ele produz muito, o outro ano ele produz menos. Isso é uma característica da planta quando ela é cultivada a pleno sol. Na verdade, quando nós falamos que o coffee arábica ele é uma planta bianual, não é verdade. Por quê? Porque em condições naturais, ou seja, na origem do cafeeiro, ele é uma planta de subbosque, das florestas tropicais de altitude da Etiópia, da região de Cafa. E quando ele foi trazido para o Brasil, ele já veio a ser cultivado a pleno sol. E aí, por questões de manejo, ou seja, dessa planta ser cultivada a pleno sol, um ano ele produz bastante e cresce menos os ramos plagiotrópicos, que são os ramos laterais. No próximo ano, como eu tenho um baixo crescimento de ramo plagiotrópico, eu vou ter uma produção menor também. Como eu tenho uma produção menor, o ramo plagiotrópico cresce mais. Isso faz com que um ano o café produza mais, o outro ano o cafeeiro produza menos.
A queda da Bolsa de Nova York em 1929 afetou o Brasil e favoreceu a adoção de um modelo econômico centrado na substituição de importações e na intervenção do Estado. Na verdade, gente, a queda da Bolsa de Nova York em 1929, ela provocou um transtorno a nível mundial. E é claro que o Brasil sentiu demais a crise econômica. E em 1931, o café era responsável por 70% das exportações brasileiras. Devido à crise, milhões de sacas foram queimadas a mando do governo Getúlio Vargas, para tentar reduzir o impacto negativo da crise no Brasil, 2 anos depois da queda da Bolsa de Nova York. Então, quer dizer, nós podemos observar aqui nesta figura milhões de sacas de café sendo queimadas. Segundo os historiadores, o cheiro do café queimado como parecia uma torrefação gigantesca. Isso aconteceu na cidade de Santos e ao redor ali da Serra do Mar, todas as cidades sentiam o aroma do café sendo queimado. E as exportações que atingiram 445 milhões de dólares em 1929 caíram para 180 milhões de dólares em 1930. E segundo a Bolsa de Café de Santos, a cotação da saca no mercado internacional de 20 mil réis em agosto de 1929 caíra quase 90% para 21 mil réis em janeiro de 1930. Nas fazendas cafeicultoras, concentradas no interior paulista e do Paraná, muitos resolveram seguir o mesmo caminho e queimaram o café colhido. Então, na verdade, a crise de 1929, ela teve uma repercussão muito grande. E é lógico, com a perda do café nas fazendas, muitos cafeicultores ficaram endividados, tiveram que dispensar funcionários, muitos trabalhadores ficaram desempregados e nessa época foi contabilizado um aumento no número de favelas e o número de populações nas favelas das grandes cidades já, e aumentou demais a população de rua, principalmente na cidade de São Paulo. Aqui nós temos uma foto da Bolsa de Santos. Hoje é o Museu do Café. A crise acaba com a era de ouro do café no Brasil. Então, o impacto da queda da Bolsa de Nova York, ela impactou demais a produção de café no Brasil. E lógico que nos próximos anos a tendência foi recuperar, mas ela causou um transtorno muito grande. E a partir de então, o estado de São Paulo mesmo começou a substituir as lavouras de cafeeiros pelos citros, pela cana-de-açúcar, né? E por outras culturas como a soja, milho, entre outras. E aqui nós temos, né, a reportagem da Folha da Manhã, a queima do café. Então, quer dizer, foi uma época muito complicada em termos de desenvolvimento da cafeicultura no Brasil e que anos depois ela foi se autossustentando novamente. No entanto, crises repetidas ocorreram, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.